criado na igreja, se assumiu recentemente como gay. Mas esta não é uma notícia isolada. Essa história tem se repetido em muitos lares cristãos. E por que isso está acontecendo? Fique ligado no vídeo de hoje para que este vídeo chegue a mais gente. Curta, comente, se inscreva. Eu já falei, mas é sempre bom relembrar. O pastor Rodrigo virou YouTube agora porque tá pedindo like e mudou e agora tem um estúdio. Gente, você acredita que eu ouço um negócio desse? Pessoal, o estúdio é simplesmente para ficar mais fácil e com uma qualidade muito maior. E pedir like é simplesmente porque quanto mais like, mais comentário, mais engajamento o vídeo tem, mais o YouTube entende que o vídeo é bom e então recomenda para muito mais pessoas. Então, dá um like aí e bora pro nosso vídeo de hoje. Por que uma pessoa criada num lar cristão abandona esses princípios cristãos, abandona a sua fé? E aqui eu não quero tratar de um indivíduo especificamente, pois eu só poderia falar as causas de um indivíduo se eu soubesse, se eu o conhecesse. Então aqui eu prefiro falar sobre princípios. Por que alguém criado na igreja acaba se desviando da fé? Primeiro, que igreja é essa? Hoje, boa parte das igrejas evangélicas são malucas. Eu falei um pouco sobre isso neste vídeo aqui, ó. Igrejas que possuem proibições sem base alguma. As crianças perguntam, toda criança é uma espécie de filósofo. Por quê? Por que não pode? Porque as coisas são assim. E nós respondemos como Chicó, lembra do Alto da Compadecida? Não sei, só sei que é. Coca-Cola é do demônio, vários filmes infantis que não possuem nada demais, pelo contrário, muitas vezes até trazem lições morais importantes, são tratados como demoníacos. E aí, a criança cresce, começa a ter um pouquinho de noção das coisas e vê que boa parte das coisas que aprendeu era tudo balela, sem base alguma. Outra coisa que leva muitos jovens a se desviarem é o entretenimento. A igreja oferecendo apenas entretenimento. Muitas igrejas transformaram a igreja num playground para crianças e numa rave para os jovens. Igrejas que não acreditam no poder do evangelho. Pastores que não acreditam no poder da palavra. Por isso, precisam inventar todo tipo de artifício marqueteiro para manter os jovens na igreja. Meu amigo, se o evangelho não prende alguém, não será um retiro de jovens regado a teatro, música e esporte que o fará. Sabe, a igreja é uma família e famílias fazem festa. Portanto, é normal e natural que o povo se reúna, que os jovens tenham amizades na igreja. Na realidade, essa comunhão é totalmente cristã. Mas nem isso. Se a igreja não tiver o evangelho, não tiver pregação bíblica, nem isso prende alguém na igreja. Pois se uma igreja propõe os relacionamentos, dá ambiente propício para que os irmãos se relacionem, o que é bíblico, mas se tem apenas isso e nada do evangelho, a sua igreja é um clube, não a coluna e baluarte da verdade. É a verdade, é o evangelho que mantém a igreja, nada mais. Lembra quando vários discípulos ficaram ofendidos com as palavras de Jesus e foram embora? E Cristo estendeu o convite aos outros discípulos, vocês também não vão embora? Lembra o que eles responderam? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas não, os pastores modernos não acreditam no poder do evangelho. Então, lascam o entretenimento da molecada para segurar os jovens. Você percebe que desde cedo o objetivo de boa parte das igrejas é simplesmente entreter as pessoas. Primeiro, criam uma salinha em que na maioria das igrejas desse país, a salinha na hora do culto é simplesmente um lugar para retirar as crianças do culto porque elas incomodam lá. Tipo os discípulos quando viram crianças sendo trazidos para Jesus e esses discípulos impediram as crianças dizendo, não incomodem o mestre. E nestas salinhas, muitas e muitas vezes, o que acontece ali é apenas entretenimento para as crianças. Aí o menino se torna jovem, mais entretenimento para ele. Culto de jovens regado a muita música herege, que faz Jesus parecer o seu crush, letras com pouco conteúdo bíblico, worship infinito, sabe? Já viu? Jesus, te amo, te amo, te amo, te amo, e só isso. Nesses cultos o objetivo é emocionar, é mexer com a emoção das pessoas e para que elas sintam alguma coisa. E eles chamam isso de presença de Deus. E assim, nada de conteúdo realmente bíblico, sólido, de teologia de verdade, porque eles são jovens, eles não suportam isso. E aí, essa molecada que na salinha aprendeu quantos animais entraram na arca e nos cultos de jovens apenas foram tocados em suas emoções, agora estão com o cérebro vazio, estão despreparados para enfrentar as tentações e as ideologias deste mundo e então acabam sucumbindo. Você acha mesmo que toda essa bobajada sentimentalista que os jovens ouvem no culto de jovens irá lhes dar força quando uma menina toda sensual aparecer diante deles? Você acha mesmo que decorar quantas pessoas entraram na arca será o suficiente quando um professor
fator marxista, darwinista, começar a destruir a fé desse menino? Outro fator que explica os jovens se desviarem das igrejas tem a ver com as escolas. O menino fica de segunda a sexta num colégio pagão, com amigos pagãos, com professores pagãos que criticarão ou vão ignorar a fé de seu filho. Tudo isso por longas horas, diárias, por uns 15 anos. É sério que depois de tudo isso você não entende por que o seu filho chega aos 15 anos e se declara pagão? Por isso Lutero disse, não envie seus filhos para escolas em que as escrituras não reinam. Por isso eu recomendo um colégio cristão ou homeschooling. Eu tenho um curso de homeschooling, homeschooling ao alcance de todos. Vamos deixar aqui o link da descrição para vocês. Outro elemento que explica por que um jovem cristão se desvia tem a ver com o distanciamento dos pais em relação aos seus filhos. Na Bíblia, o padrão de educação dos jovens, das crianças, é muito simples. Um pai presente e uma Bíblia. Deus ordenou aos pais que ensinassem a Escritura aos seus filhos, de manhã, de tarde e de noite, ao acordarem, ao andarem com eles no caminho e ao se deitarem. O problema é que os pais não têm mais a Bíblia e nunca estão com seus filhos. Por isso, esses meninos são órfãos de pais que estão em casa. Sim, simplesmente estar com seus filhos. Você não tem noção de como isso é fundamental para o desenvolvimento deles em todos os sentidos. O pediatra José Martins Filho disse o seguinte: viver em família é a melhor solução para a prevenção de distúrbios de desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Enfim, aí estão, aqui neste vídeo, estão alguns elementos que explicam e muito o que tem levado inúmeros pais a verem seus filhos, pais cristãos, a verem os seus filhos se desviarem. O que eu tenho visto é que os pais estão completamente perdidos em relação à criação de seus filhos. Por isso, dia 7 de junho, às 21 horas, aqui no meu canal no YouTube, eu vou lançar o meu curso Criação de Filhos. Nele, eu vou explicar por que os pais não têm conseguido educar os seus filhos. E eu vou mostrar o caminho bíblico para ensinar os nossos filhos. Eu vou te explicar por que os pais de antigamente, sem instrução formal alguma, conseguiam educar 10 crianças. E hoje, com todos os apetrechos e métodos, os pais não conseguem educar um único filho. Dia 7 de junho, às 21 horas, aqui no meu canal no YouTube, lançamento do meu curso Criação de Filhos.